Gente, acabou. O governo Lula acaba de cair com esse mais novo e escandaloso caso de corrupção. Ah, Jota, mas eu já vi isso nas redes sociais, eu vi isso na grande mídia toda. Eu já sei. Calma aí, porque já há elo, porque já tem conexão com pessoas ligadas. Olha, gente, para mim isso é o fim. A operação da Polícia Federal que investiga aí mais de 6 bilhões de fraude no INSS. Ó, escute aí. Olá, meus amigos, deputado federal Sanderson. Hoje o Brasil infelizmente acordou com mais uma notícia alarmante desse desgoverno, o governo que está destruindo praticamente todos os segmentos do Brasil. E hoje a corrupção volta a ser notícia nos canais da imprensa em todo o Brasil, quando o presidente do INSS foi afastado a partir de uma operação da Polícia Federal e da CGU. O motivo? Um esquema de fraudes que pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais dos cofres públicos da União. Mais um escândalo no governo do PT, no governo do Lula. Presidente do INSS é afastado hoje pelo desvio de apenas 6 bilhões e 300 milhões de reais. E sabe de onde saiu esse dinheiro? Do bolso do trabalhador, do aposentado e do pensionista do INSS. Bem, meus herculoides, isso é o que tá rolando nas redes bolsonaristas o dia todo. Os bichinhos, eles estão tão felizes. Todo mundo tá feliz. Bem, meus herculoides, isso é o que tá rolando nas redes bolsonaristas. Eles estão tudo felizinho. Pois é, estão lá dizendo, olha, faz o L, governo Lula tá roubando até velhinho. Mas vamos lá para a informação que sacudiu Brasília hoje. Eu antecipei aqui no blog no G1. O presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo após essa operação sobre os desvios desse dinheiro dos aposentados. Uma ponta tão importante do país e, ao mesmo tempo, tão vulnerável, que precisa ser cuidada, mas que está sendo roubada, segundo a Polícia Federal. Primeiro, eu quero lembrar de que quem gosta de enganar velhinhos, quem gosta de enganar aposentados, trabalhadores, CLT, é um pessoalzinho aí de extrema direita. E tá aí papo maçal para não me deixar mentir. No bicho. Aí olha o que Flávio Bolsonaro colocou no seu Instagram. Se não fosse um governo do PT, ia achar que era impossível uma coisa dessas. Mais de 6 bilhões em fraude é muito absurdo. Cadeia para mais esse petista. O governo Lula não falha nunca. Tem sempre um esquema. É muita cara de pau de um caba desse, gente. Olha, primeiro que o presidente aí, que já foi demitido, foi afastado e demitido ainda hoje a pedido de Lula, ele não era do PT, e sim do PSB. E ele não foi indicado por Lula, ele foi indicado pelo Lupe, que é do PDT, que é o partido do Ciro. Mas já eu explico isso bem direitinho. Ah, bom. E 3, no governo Lula, a Polícia Federal não é aparelhada e ela pode investigar quem ela quiser. E só para acabar com a festinha dos mentirosos bolsonaristas, essa investigação de Polícia Federal com a CGU, a Controladoria Geral da União, é um esquema desde lá de... Não é de agora, não. Aí o governo Lula, o governo PT começou em 2000, coincidentemente. Essa fraude começou em 2019, logo quando entrou o Mito. Olha, por coincidência, o Mito, ele cortou verba da Receita Federal, justamente o órgão que fiscaliza essas fraudes, e ele também enfraqueceu os órgãos de controle, como o CGU e o próprio INSS, porque ele dizia o quê? Porque não tem mais corrupção no governo. Nós tiramos, ô Dávila, a corrupção das manchetes. 3 anos e 8 meses, você não vê escândalo de corrupção no meu governo. E aqui, só para você que não lembra, ele militarizou a máquina pública, ele botou um bocado de oficial
que não tinha experiência técnica nenhuma em cargos que a gente pode dizer assim, são cargos chaves, cargos sensíveis. Aí, menino, abriu as porteiras. O importante era dar continência e aceitar tudo que o mito falava. E aqui pra gente, né? Vocês lembram daquela lapada na rachada que veio de Flávio Bolsonaro? É do relatório do COAF, né? Que mostrava que movimentações suspeitas lá na conta do Fabrício, o Queiroz, vamos levar nós, né? Que ele movimentava aí, que dava mais ou menos 1,2 milhão. E depois ele veio com a história, porque eu venho do jeito que eu venho da bomba, e teve também a transferência de um cheque de 24 mil, era 24 mil, eu nem lembro, só sei que era para Michela. Eu afirmo que é fraude. E aí o que foi que o Bolsonaro fez? Esse que se elegeu lá em 2018 dizendo que era contra a corrupção, explodiu o caso da rachadinha logo assim que ele assumiu. Então em janeiro de 2019, no inicinho, ele tira o COAF do Ministério da Fazenda e coloca no Ministério da Justiça. Por quê? Porque era chefiado pelo Moro, juiz. E a justificativa era para fortalecer o combate à corrupção. Mas na prática foi uma jogada para controlar o COAF mais de esperto. E o STEP 2, quando ele percebe que mesmo assim o órgão podia agir com uma certa independência, que o Moro podia não segurar as pontas, foi que ele fez. Bolsonaro tira o COAF da mão do Moro e joga no Banco Central, que aí é uma estrutura que é mais distante, menos exposta. Será, gente, que isso tudo foi coincidência? Olha, uma coisa muito importante que você tem que entender sobre política, e aqui eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Existem acordos para se governar, para a governabilidade. Então, assim, independente de ser um partido de direita ou de esquerda, a verdade é que você vota para um presidente, mas se lá esse presidente no Congresso Nacional ele não tiver uma base boa, ele não tiver a maioria, ele vai ter que fazer acordo sim quando ele assumir. Esses acordos podem ser ministérios, pode ser presidência de estatais, é o famoso toma lá, dá cá, que o Bolsonaro dizia lá em 2018 que se ganhasse não ia acontecer. Tinha até a musiquinha, né? Se gritar, pegar ladrão. Tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. O Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB. Mas a grande diferença é que um chefe do executivo ele pode até correr o risco e colocar, por causa de negociações, alguém que seja corrupta, mas, ao mesmo tempo, ele protege o Estado, dando autonomia e investindo nas instituições federais que investiguem qualquer tipo de irregularidade. É tipo assim, ok, você quer botar o seu aí no governo, porque você me apoiou, porque você está apoiando aqui na hora de votação e tal, para eu fazer o que é melhor para o povo, mas deixa eu dizer, as instituições não são aparelhadas não. Estão aí para investigar. Se o seu menino fizer merda, olha, chachado nele. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. E eu não estou dizendo que esse é o caso do ex-presidente do INSS, o Stefano. Eu digo ex porque ele já foi demitido. O Lula já demitiu. Mas quem indicou o Stefanuto foi o Lupe do PDT, o partido do Ciro Gomes, que apoiou o Lula no segundo turno. A indicação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O Dr. Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça.
decisão judicial não se cumpre, quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. Então preste bem atenção no que está acontecendo agora no governo Lula. A Polícia Federal e o CGU têm completamente independência para investigar quem eles acharem necessário. E aí tem muita gente que está dizendo, não, foi o Lula, é no governo Lula que tem a corrupção. Quer dizer, a mesma coisa que cagar no tapete e depois culpar com quem está com a vassoura na mão. Lula não está passando a mão na cabeça de ninguém e nem dizendo que está colocando a mão no fogo por ninguém. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal, suspeito de corrupção no MEC. Lula já foi para cima, o ministro da Justiça, o Lewandowski, já foi para cima, e a gente está aí esperando as investigações que está sob sigilo da Justiça. Mas de acordo com a Polícia Federal, cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumpriram nessa quarta-feira 211 mandatos judiciais de busca e apreensão e ordem de sequestro de bem com valor mais de 1 bilhão e 6 mandatos de busca e apreensão temporária aí no Distrito Federal, no estado de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Chupa que a cana é doce, meu filho.